O Corvo é um daqueles filmes que você titubia muito pra assistir. Eu demorei muito tempo pra assistir esse filme, porque eu achei que seria um filme genérico, que seria um filme como qualquer outro filme de super-herói ou de ação da década de 90, e ultimamente eu tenho buscado mais filmes interessantes, filmes bem desenvolvidos, com um roteiro muito bem feito. Os custos de produção do filme foram baixos, tá? Mas ainda assim ele é um filme excelente, tanto no aspecto de ação quanto no aspecto de roteiro. O roteiro do Alex Proyas é muito bom, cara. A direção do Alex Proyas é excelente, ele consegue trabalhar. O filme de hoje é um dos maiores clássicos do cinema dos anos 90, mas também tratando de dois gêneros aqui, ação e super-herói. Eu considero o Corvo o top 10 melhores filmes de heróis de todos os tempos, porque eu sempre fui um cara muito fã de filmes de herói, um pouco mais pé no chão, sabe? Sem poderzinho, sem aquela coisa fantasiosa do Homem de Ferro, ou do Hulk, por exemplo, ou do Thor. Então por isso que os meus personagens, eles sempre foram mais tipo Batman, Demolidor, Justiceiro, que são personagens que eu adoro, assim, porque são mais críveis, são mais realistas. Só que esses personagens são da DC ou da Marvel. E aqui nós temos o Corvo, que é um personagem que não é de nenhuma das duas empresas, mas que ainda assim é sensacional. É possível existir super-heróis excelentes, divertidos e carismáticos, e também que tenham boas histórias, sem ser necessariamente da Marvel ou da DC. E cara, esse filme aqui, ele me surpreendeu de uma forma avassaladora. Eu realmente não achava que seria um filme épico, um filme fantástico, como muita gente pensava, como muita gente coloca, né, quando vai falar sobre ele. Eu simplesmente achava que é só mais um filme tosco de herói que não funcionou, assim como vários filmes de super-herói da década de 90, né? Isso porque na década de 90 você tinha um Batman do Tim Burton, que era muito bom, Shelley. Eles estão felizes com a grande realização de suas vidas, porém são brutalmente assassinados por uma gangue de lunáticos saqueadores que aterrorizam a cidade na chamada Noite do Demônio, que é uma noite dedicada a cometer crimes brutais e absurdos. Só que uma das vítimas desses caras é justamente o Eric e a Shelley. Em um determinado dia, eles estão em seu apartamento enquanto esses caras invadem o apartamento e assassinam os dois. Só que antes de matar os dois, eles cometem um ato extremamente hediondo contra a Shelley, que você já pode imaginar o que é. É uma cena horrorosa que te dá raiva, te dá asco, e você torce, obviamente, para que aqueles caras se ferrem muito. Tem como não ficar puto com esse tipo de cena? O pior de tudo é que os caras, eles riem durante o ato, zombando do Eric e de sua esposa. Depois eles saem como se nada tivesse acontecido. Essa cena me deu muito, mas muita raiva. Eu ia falar a palavra ódio, mas o YouTube, ele é bem family friendly, então não é bom falar essa palavra, mas eu fiquei com muita raiva e eu torci pro Eric socar os caras até eles, enfim, se ferrarem. Eu quero que você se foda! Que o Corvo, ele é, ao invés do renascimento, ao invés de ressurgir das cinzas, o Corvo, ele significa a cura. Então, o Eric morre, mas o Corvo acaba curando ele e fazendo com que ele tenha superpoderes. Qual é o poder do Eric aqui? Ele simplesmente tem a capacidade de se regenerar. Os caras atiram nele, ele consegue se regenerar. Assim como o Wolverine de X-Men, por exemplo. E esse poder, ele não é algo tão inovador e único no cinema, nos filmes de heróis. O Deadpool também consegue fazer isso, mas a diferença é que aqui a gente tem um filme com um baixo orçamento e com uma pegada mais pé no chão, uma pegada mais realista e ao mesmo tempo bem sombria. O Corvo é um dos filmes mais sombrios e mais tristes que eu já vi em toda a minha vida, mas existe um contexto e eu considero que o Corvo é talvez o melhor filme de ação e super-herói dos anos 90, acho que um dos poucos que conseguiram adaptar os quadrinhos muito bem. E é por isso que eu gosto muito da forma como o Alex Proyas conduz a narrativa, de forma que nós consigamos entender a dor do personagem, sabe? O Eric Draven não é só um super-herói que ganhou um superpoder e é isso, acabou. Não. Ele é um super-herói, ele é um herói
mais dramático, mais pé no chão, é incrível, você sente a dor dele, o Brandon Lee tá muito bem nesse filme, e você consegue se afeiçoar ao personagem, sabe? Porque você entende a dor dele, afinal o que os caras fizeram era extremamente absurdo e não dá pra você aceitar o que eles fizeram, né? Então é um personagem que, na minha opinião, ele tem que estar sim na tua lista de melhores filmes de heróis de todos os tempos. E é isso, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquecem de se inscrever no canal. Valeu, um abraço.